receba calorosamente este momento, onde a inspiração divina pode florescer em seu dia, trazendo paz e clareza. Que estas palavras possam ser um abraço para o seu coração, trazendo conforto e serenidade. Quanto tempo nos resta para a gente ser quem a gente é? Não vamos ficar perdendo tempo com o não ser, ou com realizar o sonho do outro, porque ele me imaginou assim, assim, assado. Não. A vida é urgente e nós precisamos viver com muita disposição a oportunidade de ser hoje, aqui, neste momento. Muitas vezes nós não mudamos a atitude, é porque a gente não muda o jeito de pensar. É interessante como isso se dá muito na realidade quando eu tenho dificuldade de conviver com alguém. Se não muda o jeito como eu interpreto o outro, não vai mudar o meu jeito de tratá-lo. Eu esbarro nisso o tempo todo, minha gente. Você sabe muito bem, me acompanha, sabe o tanto que eu sou público, a minha vida me expõe o tempo todo. E eu preciso ter muita segurança no ser, para eu dar conta de fazer o que eu faço. E de vez em quando esbarra pela minha vida, através de uma carta, através de um e-mail, pessoas que não entendem o meu ser padre. É natural. Só que, no momento em que eu não sou interpretado do jeito como eu preciso ser, eu tenho todo o direito de estabelecer aquele limite. E muitas vezes as pessoas se aproximam de nós com um desejo tão ganancioso de serem as nossas administradoras, né? Por quê? Está te interpretando errado. Muitos casamentos dão errado por causa disso. Porque o marido interpreta a mulher como um bem de consumo. Não interpreta ela como um ser humano que tem vontades, que tem desejos, que tem sonhos. Então a atitude, muitas vezes, que cerceia, que agride, só vai ser modificada no momento em que o marido olhar para a mulher e interpretá-la de um novo jeito. Aí há liberdade. E na liberdade nós podemos ser irmãos, podemos ser amigos, podemos ser felizes, porque ninguém está impedido de ser. Em muitos momentos da sua vida você foi infeliz porque alguém negou o que você era. Não lhe deu a oportunidade de ser quem você era. Aí, minha amiga, é um desastre. Quando nós não somos interpretados de um jeito certo, quando o outro olha para nós, do mesmo jeito como ele olha para uma parede, ou para um quadro na parede, ou ele olha para nós como se fosse um objeto de decoração na vida dele, você corre o risco de estar sendo objetificado. Perdeu a identidade. Deixou de ser. Entrou na dimensão do fazer da maneira mais cruel que um ser humano pode entrar. Não há um outro jeito. Eu não sei, eu não posso ficar santo se eu não tocar nas minhas questões humanas, se eu não aprimorá-las. E modificar essas estruturas. Através de uma palavra, você de repente descobre que você está vivendo a condição de objeto. E que na condição de objeto, nenhuma felicidade pode ser possível à vida humana. E que nós não temos o direito de objetificar ninguém, nem tampouco aceitar ser o objeto do outro. É a vida. E é tão bonito quando nós descobrimos uns com os outros, né? Nossa, desculpa, eu estou te objetificando. Eu não estou deixando o seu ser livre. Eu não estou permitindo que você seja você. E o amor nasce disso, dessa capacidade de respeitar esses limites e de compreender que o outro está em processo de transformação, não naquilo que eu quero, mas naquilo que Deus quer para ele. Para isso nós nos amamos, não é? Eu, quando lhe quero bem, eu estou lhe proporcionando ser quem você é e ao mesmo tempo ajudando a retirar os excessos que prejudicam o seu ser. Viver a identidade é a gente, de alguma maneira, ter um referencial de quem a gente é
E a partir de saber quem a gente é, descobrir o que a gente deve fazer. Há sempre um ser que antecede o que faz. Isso é identidade. Assim como o médico. Ele é um homem, tem uma história e faz da medicina um exercício de ser. Não é verdade? Mas antes dele ser o médico, ele é aquele menino que foi educado lá no interior, ou foi aquele menino que cresceu na capital, filho de fulano, filho de cicrano, irmão de tal, daquele, deste. Há um ser que foi construído, há uma identidade que ele não perde. Ainda que a medicina o leve para conquistar muitos lugares do mundo, ele sempre terá uma raiz no ser. Ele é. E é isso que o identifica. Na verdade, quando nós entramos no consultório de um médico, de um advogado, de um profissional, aquilo que vai lhe atrair nele não é só o que ele faz com a profissão dele. Não é o tanto que ele sabe, não é o tanto que ele conhece da lei ou da medicina, mas é aquilo que ele é como pessoa. Porque aquilo que é faz a diferença no momento que ele faz. Você sabe fazer muitas coisas, mas sabe também, a partir dessa reflexão, que aquilo que você faz está totalmente tocado por aquilo que você é. Li uma frase muito bonita essa semana, de um autor que agora não me recordo o nome, dizendo assim: o espelho nos mostra o rosto, e a arte nos mostra a alma. Toda vez que a gente está diante de uma obra de arte, de alguma maneira a nossa alma se revela, porque ela provoca a nossa sensibilidade. Provoca o que a gente é. E sabe que eu fico pensando que na vida nós somos muito carentes de situações que provoquem o nosso ser. Porque às vezes a gente faz tanto, a gente trabalha tanto, nós caímos numa vida de tantas atividades que a gente corre o risco de viver sem conhecer o que a gente é. Porque muitas vezes a vida prática estimula o nosso fazer e não o nosso ser. E é por isso que eu preciso ter os meus momentos de cultivar quem eu sou. E é por isso que a nossa maturidade humana depende dessas visitas que nós fazemos ao ser. Porque é no ser que a gente modifica o que faz. Não adianta você querer modificar a sua ação se você não modificou a raiz que provoca essa ação. É muito mais profundo. Não adianta nada você tentar mudar uma atitude concreta e prática, se você não modifica o motivo da atitude que está no ser. O ser é a casa de todos os motivos, não é? O amor nasce no ser. É por isso que aquilo que a gente realiza, os nossos gestos de amor, eles estão diretamente ligados ao nosso ser que ama. É por isso que o coração, quando ele está acostumado a amar, quando o ser se projeta sempre para a solidariedade, para o amor, para a fraternidade, ele vai ter muita facilidade de fazer o bem. O gesto que eu faço, ele pode ser até bonito, pode ser até bondoso, mas pode não ter amor. Por quê? Porque falta muitas vezes uma conexão entre o meu coração e o meu gesto. É aqui, no meu pensamento, na minha atividade cerebral, nos meus motivos intelectuais, é aqui onde o meu coração bate, onde todos os meus sentimentos são processados, onde as minhas sensações também existem e me ajudam a ser quem eu sou, que a primeira dimensão do cristianismo se forma. É a formatação cristã, poderíamos usar um termo moderno, né? Quando você formata o seu computador, o que você faz? Você o transforma, você o retira, você limpa tudo aquilo que estava lá e você o projeta para um novo tempo. É o que o batismo faz com a gente. Ele nos retira de uma condição antiga e nos formata para uma vida nova. Então, a partir do meu batismo, eu estou mergulhado neste novo jeito de ser de Jesus. E porque sou cristão, as minhas atitudes nascerão naturalmente cristãs. Naturalmente é uma palavra difícil, né?
Porque nem sempre é natural o nosso gesto cristão, mas é porque falta a conversão do ser. É natural que eu queira o bem, é natural que eu não semeie discórdias, é natural que eu saiba controlar as minhas vaidades, é natural que eu saiba controlar os meus orgulhos, é natural que eu não queira mentir, porque o ser está conectado em Jesus e sabe muito bem que viver a dinâmica de Jesus é justamente negar tudo isso, é não querer isso como parte, é não querer fazer parte dessas misérias todas, não é? Quando olhamos para Jesus, nós descobrimos quem nós devemos ser. Como devemos pensar. Já falei aqui tantas vezes que o apóstolo Paulo compreendeu, porque Paulo era um homem muito culto. E aliás, e toda a teologia cristã esbarra o tempo todo nos conceitos paulinos, que foi ele quem deu, de alguma maneira, esse revestimento intelectual para o pensamento simples de Jesus. Aí o que ele fala? Que nós precisamos primeiro transformar a nossa mentalidade. É o que na filosofia a gente chama de metanoia. Você já me ouviu falar sobre isso? Metanoia é a mudança de mentalidade. Se gira para a direita, faremos girar para a esquerda. Mas eu gostaria de resumir tudo isso nessa frase, ou quem sabe em poucas palavras. Você é um território sagrado. Dizer que você é um filho do céu, mesmo que você já tenha errado muito na vida, mesmo que você já tenha fracassado muito, não importa. Hoje é dia de recordar que você é um território santo. E ao reconhecer que é um território santo, você tem o direito de desfazer todos os acampamentos irregulares que porventura aconteceram na sua vida. Pessoas que chegaram, estruturas, mentalidades, coisas que de repente foram tomando conta de você e que lhe transformaram num objeto, num bem. Ninguém é imundo. Por vezes estamos, mas não somos. O verbo ser refere-se à essência, o verbo estar às circunstâncias. O mesmo vale para o erro. Ninguém é errado, mas podemos estar errados. Essa compreensão nos humaniza, retira-nos do tribunal, onde corriqueiramente condenamos nos outros o que não suportamos reconhecer em nós. É tão difícil separar, do ponto de vista de linguagem, o ser do estar. E como não sabemos diferenciar na linguagem, também erramos na diferenciação dos conceitos. Quantas vezes você se interpretou um erro? Quantas vezes você interpretou o outro como um erro? Não. A circunstância do erro não nos determina. A nossa essência continua lá. É interessante porque na antropologia cristã nós acreditamos que Deus não errou com nenhum de nós. É claro que ao longo da vida as pessoas vão errando com a gente. É como se a gente pudesse dizer, o alicerce é bom, mas as paredes foram mal construídas. Deus não errou no alicerce. Deus nos fez, Deus nos concedeu a essência da bondade. Mas por escolhas ou por influências, nós vamos escolhendo o errado. Nós vamos escolhendo o imundo, nós vamos escolhendo a fofoca, a maledicência, nós vamos escolhendo aquilo que nos despersonaliza. E aí nós vamos entrando nos contextos negativos, impondo ao ser circunstâncias danosas e pecaminosas. Pecado nem no sentido, nem que eu estou falando aqui, não é nem no sentido religioso. Pecado enquanto realidade que fere a dignidade humana. Que até mesmo os ateus precisam ficar atentos, porque eles também têm uma dignidade a ser preservada. Se nós compreendêssemos isso, nós julgaríamos menos as pessoas.
nós deixaríamos de classificá-las de acordo com as nossas decisões. A pessoa errou com você e você vai ficar eternamente dizendo que ela é horrível, que ela é isso, que ela é aquilo. Não, ela não é. Ela por acaso naquele momento foi com você. Mas a gente não pode aprisionar o outro no que nós achamos ou porque vivemos aquilo, porque sofremos aquilo que ela provocou. A pessoa é muito mais. Quantas pessoas você encontra um tempo depois e você identifica, nossa, como elas evoluíram. Quantas pessoas você identifica que avançaram muito, ficaram mais maduras, mas naquele momento que passaram pela sua vida, fizeram um estrago. O mesmo acontece comigo e com você. Deixe de se interpretar a partir dos erros que você comete. Preste mais atenção na sua essência. Ela é boa. Deus não errou com você. Se por acaso hoje você recolhe resultados desagradáveis das suas escolhas, isso não significa que você está condenado a ser eternamente assim. Ouse virar a página. Reescreva essa história a partir do momento presente, que é esse grande presente que nós temos nas mãos. Se a gente quiser ser cristão, nós temos que mergulhar no contexto das nossas escolhas, nós temos que refletir o jeito como nós vivemos, porque senão o nosso cristianismo, ele não atinge os seus efeitos. Um bom cristão é aquele que todos os dias antes de dormir faz o seu exame de consciência, como eu tantas vezes já disse aqui, que é aquele exercício que a minha mãe me ensinou, de passar a limpo a vida que eu estou vivendo, pensar quais foram as palavras que hoje eu disse que puderam ter ofendido alguém, que eu escrevi, o que eu fiz hoje que possa ter magoado, machucado alguém, qual foi o meu gesto de intolerância, ou o meu gesto de falta de caridade, e também aquilo que foi bom. O meu exame de consciência me coloca diante de mim. Não é o outro que me faz perguntas, sou eu mesmo que me faço. O que eu estou precisando mudar na minha vida, na minha história? Porque sim, o cristianismo, ele precisa ser reflexivo. Às vezes nós vivemos sem fazer perguntas a nós, não é aos outros não, viu? Às vezes nós até fazemos muitas perguntas para os outros, mas as perguntas que nos transformam não são as que nós fazemos para os outros. As perguntas que são capazes de mudar a nossa vida são aquelas que nós fazemos a nós. E nós precisamos muito sair deste contexto de tanta pressa, dessa rotina reativa, porque às vezes nós somos tão reativos, e você ser capaz de lançar dentro de você um questionamento que possa frutificar e provocar mudanças. Se a gente quiser ser cristão, nós temos que mergulhar no contexto das nossas escolhas, nós temos que refletir o jeito como nós vivemos, porque senão o nosso cristianismo, ele não atinge os seus efeitos. Um bom cristão é aquele que todos os dias antes de dormir faz o seu exame de consciência, como eu tantas vezes já disse aqui, que é aquele exercício que a minha mãe me ensinou, de passar a limpo a vida que eu estou vivendo, pensar quais foram as palavras que hoje eu disse que puderam ter ofendido alguém, que eu escrevi, o que eu fiz hoje que possa ter magoado, machucado alguém, qual foi o meu gesto de intolerância, ou o meu gesto de falta de caridade, e também aquilo que foi bom. O meu exame de consciência me coloca diante de mim. Não é o outro que me faz perguntas, sou eu mesmo que me faço. O que eu estou precisando mudar na minha vida, na minha história? Porque sim, o cristianismo, ele precisa ser reflexivo. Às vezes nós vivemos sem fazer perguntas a nós, não é aos outros não, viu? Às vezes nós até fazemos muitas perguntas para os outros, mas as perguntas que nos transformam não são as que nós fazemos para os outros. As perguntas que são capazes de mudar a nossa vida são aquelas que nós fazemos a nós. E nós precisamos muito sair deste contexto de tanta pressa, dessa rotina reativa, porque às vezes nós somos tão reativos, e você ser capaz de lançar dentro de você um questionamento que possa frutificar e provocar
mudanças. O Senhor esteja ao nosso lado para nos defender, dentro de nós para nos proteger, diante de nós para nos conduzir e acima de nós para nos abençoar. Que esta proteção maravilhosa de Deus nos liberte e nos defenda de todo o mal e nos dê alegria. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.